Oi, aluno, tudo bom? Olá, tudo bom? Então, nossa aula de hoje é sobre o mundo visual, as artes visuais, a aparência das coisas, né? E aí, quando as coisas, quando a gente olha para alguma coisa, a gente faz uma leitura que é agradável para nós ou não, né? Eu me olho no espelho, acho a coisa mais linda do mundo. Você pode não achar, mas eu, né, tenho que ficar satisfeito, senão não sei nem o que pode acontecer, né? Mas na nossa aula de hoje nós vamos falar bastante sobre esse assunto aí, vamos apresentar para vocês as ideias das artes visuais, que são as coisas que são feitas para serem olhadas, né? Tem uma aparência que se espera agradar, que se espera despertar interesse. E aí, vamos para a nossa aula. Olha aí, arte visual. As obras artísticas em artes visuais são cerâmica, escultura, xilografia, pintura. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas aí. Ok? Então, vamos lá. Arte visual, olha só. Olha só esse trabalho aí, né? Trabalho de cerâmica, né? De argila. Vamos ver aqui o que está falando aqui. Ó, nas artes visuais, quase todo material e técnica podem ser utilizados para criar uma obra. Então, na arte visual, qualquer coisa que você... Pode ser ferro, pode ser qualquer coisa que você usar para criar um objeto, alguma coisa, é considerado arte e visual porque é feito para a gente ver. As mais conhecidas são consideradas tradicionais, modernas ou contemporâneas. Entre os meios artísticos tradicionais, 3 deles manifestam-se em 2 dimensões, ou seja, bidimensional, 2 dimensões, altura e comprimento. O desenho, a gravura e a pintura. São esses 3 aqui que, certo? Tradicionalmente, aparecem em 2 dimensões, que são altura e comprimento. Vamos bem com cuidadozinho para a gente pegar assim bem a ideia, né? O desenho é o processo pelo qual uma superfície é marcada, aplicando-se sobre ela a pressão de uma ferramenta. Em geral, um lápis, carvão, nanquim, grafite, pastel, caneta, pincel, tudo isso é objeto usado para se aplicar na superfície e produzir ali o desenho, movendo, né? De forma a surgirem pontos, linhas e formas planas, né? Planas, desculpa. Olha aí a base do desenho. Então, começa com pontos, linhas, depois a pessoa vai combinando, conforme seja a sua habilidade, você vai desenvolvendo aí, né, aos pouquinhos. E aí eu quero dizer que qualquer pessoa pode chegar nesse nível aí, né? Entre as várias modalidades do desenho, incluem-se o desenho técnico ou industrial, que é um desenho voltado para a representação de peças, objetos e projetos para um processo de produção. O desenho arquitetônico é um projeto de arquitetura com o auxílio de réguas, compassos, esquadros,
né? E o desenho científico, que é empregado na zoologia, na botânica e na anatomia, na medicina também, né? E aí vem também a ilustração, que é um desenho para alguma informação acompanhado de outras mídias, como, por exemplo, o texto, né? Tem livros que têm vários desenhos ilustrando aquilo que se está falando a respeito. E outro tipo de desenho também, que é o croquis ou esboço. É um desenho rápido, normalmente feito à mão, sem a ajuda de demais instrumentos, a não ser os traçados e o papel. Então, o croquis é, assim, um rascunho. Muitas vezes é feito, esse rascunho ele é feito para plantas de casas, ou então um esboço, como esse desenho aqui, ó. Um croquis. Ó. Que depois de finalizado pode se transformar numa ilustração. Ok? Então, vamos ver agora as técnicas de gravura, que é mais um tipo de trabalho visual. A xilogravura, que é sobre a matriz de madeira, ela surgiu como consequência da demanda, da procura cada vez maior de consumo de imagens e livros sacros, a partir da invenção da imprensa por Gutenberg. Então, os primeiros livros, né, quando Gutenberg, quando ele criou a imprensa, os primeiros livros eram religiosos, eram sacros. E aí tinha muito texto, e aí criou-se essa saída aí, né, de tornar menos maçante através de figuras, de desenhos, de ilustrações. Os desenhos tinham a ver com o que o texto estava falando. Então, facilitava as pessoas imaginarem as coisas, né? Também as iluminuras e os códigos manuscritos passaram... Eu estou com o dedo aqui bem... Deixa eu tirar aqui. Passaram a ser um luxo de poucos. Passaram a ser caríssimos, né? E aí, vamos ver um pouquinho das técnicas de gravura. Ó, nós vimos ali anteriormente que nós vimos a xilogravura, que é quando a matriz é de madeira. Tá? Agora, nós vamos ver aqui, ó, a calcografia, que quando a matriz é de metal. É uma técnica que surgiu nos ateliês de ourivesaria e de armaduras. Olha, essa técnica aqui de gravar em cima do metal, né? No século XV, onde era comum, usual, imprimir-se os desenhos das joias, gravar, né, os brasões em papel para melhor visualização das imagens. Aí depois, isso aqui mais conhecido, assim, mais comum, é uma matriz de seda ou nylon, a serigrafia. Existe até hoje, muito usado, né? Existe bravamente. Então, a serigrafia também é conhecida como silkscreen, que é tela, screen, de seda. É um
processo de impressão no qual a tinta é vazada pela pressão de um rolo ou um puxador através de uma tela preparada. Então tem uma tela, então a pessoa passa lá o rodo por cima com a tinta, né? E espalha, e aquela parte onde deixa a tinta passar, vai formando o desenho, vai marcando, vai deixando lá a imagem. Essa técnica aqui é muito conhecida e muito usada hoje. Qualquer esquina a gente encontra gente trabalhando com isso, né? E aqui nós vamos ver o seguinte, artistas populares, né? A arte popular se estende para muitas áreas, como artes visuais, dança, teatro, música, arquitetura e até culinária e crenças. As suas variadas representações estão presentes no nosso dia a dia quando usamos uma panela de barro, colheres de madeira, ou diante de uma escultura de um santo feito por um artesão, como, por exemplo, aqui o mestre Vitalino, né? Um grande escultor, né? Um grande mestre, um grande artesão, um grande artista. E aí, associado a essas esculturas, né? Essas, vamos dizer assim, esses artefatos, artesanatos, pode-se aliar à pintura. Você está vendo aqui esse boi aqui, né? Que ele está ali, não tá cruzinho, está só feito. Mas se colocar uma pintura aí muda um bocado de coisa e torna-se mais interessante. Então a pintura é bom que a gente entenda que refere-se genericamente à técnica, vamos dizer, de aplicar o pigmento, uma cor, né, em forma líquida a uma superfície bidimensional. A gente viu que é a altura aí, de modo a colori-la, atribuindo-lhe matizes, tons e texturas. Tudo isso acontece quando você pinta um objeto, quando você trabalha, né? Você está vendo aqui, né? Aqui está puro, 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 né? Aí quando aplica alguma tinta líquida, algum pigmento, o que acontece? Vai mudar tudo para melhor, vai dar mais detalhe e qualidade à arte. Em um sentido mais específico, é a arte visual onde se pinta em determinada superfície, né? A pintura, né? Tais como papel, tela, ou uma parede, pintura de mural ou de afrescos, né? E interessante saber sobre afrescos, né? Que é a argamassa fresquinha, antes dela enxugar, a pessoa vai lá e pinta e desenha, e quando enxuga fica perfeito, fica maravilhoso. Olha esse trabalho aqui, que já é uma coisa mais expressiva, né? Dá para a gente fazer muita coisa com a pintura, né? A pintura é considerada por muitos como uma das expressões artísticas tradicionais mais importantes do mundo das artes visuais. Muitas das principais obras de arte da história, como Mona Lisa, são pinturas. Então, podemos concluir que colocar a cor sobre um desenho também é uma grande arte, né? Porque pode transformar
bastante, pode tornar muito mais interessante aquele objeto que foi feito, ou aquele desenho, ou aquela pintura, aquele desenho. Ó, diferencia-se do desenho, a diferença entre o desenho e a pintura, pelo uso dos pigmentos, das cores, líquidos e do uso constante da cor, enquanto o desenho apropria-se principalmente dos materiais secos, a técnica da pintura envolve determinado meio de manifestação, a superfície onde será produzida e um material para lidar com os pigmentos, os vários tipos de pincéis e tintas. Então, o desenho é o uso de materiais secos e a pintura já usa o pigmento, a cor líquida. Entre outras diferenças, né? Aquilo que eu falei lá, ó, ainda há pouco, o afresco. O afresco consiste na aplicação de cores de tinta diferentes, né, diluídas em água, sobre a argamassa ainda úmida. Então, conheça aí as principais técnicas e materiais de pintura. Muralismo. Pintura mural é executada sobre uma parede, por isso, ó, muralismo. Como num afresco ou num painel montado numa exposição permanente. Ela difere de todas as outras formas de arte de pintar, pictória, por estar profundamente vinculada à arquitetura. Então, o muralismo, a pintura de mural, tem tudo a ver com a arquitetura, podendo explorar o caráter plano de uma parede ou criar um efeito de uma nova área de espaço. O uso da perspectiva, né? Olha aí, a tinta a óleo, né? É uma mistura de cor, de tinta e óleo, de linhaça ou papoula. É uma massa espessa de consistência da manteiga, parecido com manteiga, e já vem pronta para o uso embalada em tubos ou em pequenas latas. A grande vantagem da pintura a óleo é a flexibilidade, pois a secagem lenta da tinta permite ao pintor alterar e corrigir o seu trabalho. A tinta a óleo é muito usada. Olha aí esses materiais aí. Aí vem o acrílico, é um outro tipo de tinta, né? É uma tinta sintética, pode ser solúvel, pode ser tornada líquida, né? Em água e uma certa quantidade de água, né? Não vai botar demais que aí não dá certo. Que pode ser usada em camadas espessas ou finas, permitindo ao artista combinar as técnicas de pintura a óleo e da aquarela. Olha só que curiosidade aqui. Se você quiser fazer tinta acrílica, você pode misturar tinta guache com cola. Opa, uma dica aí, hein? Viu aí? E a aquarela é uma tinta, é uma técnica de pintura na qual os pigmentos se encontram suspensos ou dissolvidos em água. Os suportes utilizados na aquarela são muito variados, embora o mais comum seja o papel com elevada espessura. São também utilizados como suporte o papiro, casca de árvore, plástico, couro, tecido, vários materiais de superfície, né? Ok?
Então, a colagem é a nossa última técnica, é também considerada uma técnica convencional de arte visual, que utiliza diferentes suportes para criar um efeito diferente. Olha a curiosidade aqui. Ao abrigar no espaço do quadro elementos retirados da realidade, pedaços de jornal, papel, de todo tipo, tecidos, outros materiais, né? A colagem passa a ser concebida como construção sobre um suporte, o que dificulta o estabelecimento de fronteiras rígidas entre pintura e escultura. É uma arte mais híbrida. Ok? E a escultura é uma arte visual que representa imagens em relevo total ou parcial, usando 3 dimensões do espaço, né? Os processos da arte de escultura datam da antiguidade e sofreram poucas variações até o século XX. Estes processos podem ser classificados segundo o material empregado: pedra, metal, argila, gesso ou madeira. E aqui chegamos às nossas referências, né? Chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre as técnicas e sobre os materiais usados. E até a próxima aula. Tchau!